Aston Martin. Imagine James Bond, elegante e sofisticado, ao volante de uma obra-prima sobre rodas recheada de engenhocas. Essa é a mágica da Aston Martin. É um legado. Um século de motores potentes, designs arrojados e uma busca incessante pela perfeição automotiva. Mas antes de acelerarmos nesta aventura de alta octanagem, vamos voltar ao ponto de partida. Nossa história nos leva de volta a 1913, às ruas de paralelepípedos de Londres. Dois jovens, Lionel Martin e Robert Bamford, compartilhavam a paixão pela velocidade e o sonho de construir carros excepcionais. Desde o início humilde, a Aston Martin enfrentaria inúmeros desafios, turbulências financeiras, competição acirrada e até uma guerra mundial. Mesmo assim, como um motor bem ajustado, eles sempre conseguiram encontrar uma marcha extra. As telas de cinema os chamavam, e os carros da Aston Martin se tornaram tão icônicos quanto os personagens que os dirigiam. A Aston Martin conquistou não apenas a imaginação dos entusiastas por carros, mas também um lugar na história da cultura pop. Imagine Londres em 1913. Em meio a esse fervor, dois jovens, Lionel Martin e Robert Bamford, uniram forças. Eles batizaram sua aventura de Aston Martin, uma combinação do sobrenome de Lionel com a Aston Hill Climb, uma corrida que Lionel havia vencido. Sua ambição? Criar carros elegantes e potentes, máquinas que acelerassem corações. Os primeiros anos foram uma mistura de tentativa e erro, marcados por vitórias emocionantes e contratempos inevitáveis. Incertezas financeiras surgiram, e a eclosão da Primeira Guerra Mundial forçou a empresa a interromper temporariamente a produção. Os anos 20 rugiram, e com eles, a Aston Martin. O carro esportivo Green Pea surgiu como um símbolo desta época, uma máquina pequena, mas poderosa, que garantiu inúmeras vitórias para a Aston Martin. No entanto, os loucos anos 20 deram lugar aos turbulentos anos 30. A Aston Martin, apesar de seu pedigree em corridas e crescente reputação, encontrava-se à beira do precipício. Sir David Brown, um industrial apaixonado por velocidade e com visão para o futuro, reconheceu o valor do nome Aston Martin. Sua aquisição da empresa em 1947 marcou uma virada, inaugurando uma era de inovação e design sem precedentes. A chegada de Sir David Brown anunciou um novo capítulo para a Aston Martin. Ele não perdeu tempo em preparar o terreno para a transformação da empresa, adquirindo a Lagonda, uma fabricante de carros de luxo, para reforçar sua excelência em engenharia. O DB2, lançado em 1950, marcou o início desta nova era. O DB2 não era apenas um carro, era uma declaração de ambição, um símbolo do que havia de melhor na engenharia britânica. A série DB continuou a evoluir, com cada modelo aprimorando a fórmula que tornou seu antecessor tão bem-sucedido. Mal sabiam eles que estavam prestes a criar uma lenda, um carro que seria para sempre sinônimo do nome Aston Martin, o DB5. O ano é 1963. Sean Connery, a epítome da elegância como James Bond, assume o volante de um carro que se tornaria uma lenda, o Aston Martin DB5. O DB5, com suas linhas elegantes, motor potente e um ar de perigo sofisticado, incorporava perfeitamente o espírito aventureiro e charmoso de Bond. Sob sua carroceria elegante batia o coração de um verdadeiro carro esportivo. Seu motor de 4 litros rugia com potência, levando o carro de 0 a 100 km/h em incríveis 7,1 segundos. O impacto do DB5 no destino da Aston Martin não pode ser subestimado. O DB5 não apenas capturou a imaginação de uma geração, mas também garantiu o futuro da Aston Martin como fornecedora de luxo e desempenho. Enquanto o DB5 roubava a cena em Hollywood,
a Aston Martin continuava a expandir os limites da excelência automotiva. O final dos anos 60 e o início dos anos 70 viram a introdução de modelos como o DBS e o V8 Vantage. Esses carros, com seus designs robustos e motores potentes, mostraram o compromisso da Aston Martin em combinar luxo com desempenho bruto. O DBS, um verdadeiro Gran Turismo, exalava uma aura de poder sofisticado. O V8 Vantage, por outro lado, era uma fera mais agressiva. No entanto, a crise global do petróleo dos anos 70 lançou uma sombra sobre toda a indústria automotiva. A última parte do século XX foi uma montanha-russa para a Aston Martin. As crises econômicas e as mudanças nas tendências do mercado forçaram a empresa a se adaptar e evoluir. O V8 Vantage retornou com força total nos anos 80, com seu design musculoso e motor potente cativando uma nova geração de entusiastas. A década de 1990 viu a introdução do DB7, um carro que marcou o retorno aos valores fundamentais da Aston Martin de elegância e desempenho. Projetado por Ian Callum, o design atemporal do DB7 e o potente motor superalimentado restabeleceram a Aston Martin como um concorrente sério no mercado de carros de luxo. A Ford, reconhecendo o potencial da marca Aston Martin, começou a investir pesadamente na empresa, fornecendo recursos e expertise muito necessários. Hoje em dia, qualquer fabricante de automóveis que se preze quer um pedaço das 24 horas de Le Mans. O ano era 1959. Ao volante do agora lendário DBR1 estava um certo Carroll Shelby, um nome que se tornaria sinônimo de velocidade e garra nas corridas americanas. Shelby, junto com o habilidoso Roy Salvadori, dirigiu com uma combinação de precisão e ousadia. Ao amanhecer no circuito de La Sarthe, o Aston Martin DBR1 cruzou a linha de chegada, vitorioso. A vitória em Le Mans, em 1959, consolidou o lugar da Aston Martin na história do automobilismo, provando que eles podiam competir e vencer no mais alto nível. Seção 2. Um legado. Forjado na competição, além de Le Mans. Mas o pedigree de corrida da Aston Martin vai muito além daquela única e gloriosa vitória em Le Mans. Desde os primeiros dias de subidas de montanha e ralis até a Fórmula 1, a Aston Martin sempre procurou testar sua coragem contra os melhores do mundo. As corridas têm sido um campo de provas para a destreza em engenharia da Aston Martin e uma fonte de inovações. Veja o DB4 GT Zagato, uma obra-prima leve e aerodinâmica nascida da rivalidade com a Ferrari. Esta máquina impressionante foi uma prova do compromisso da Aston Martin em construir carros bonitos e rápidos. As lições aprendidas nas pistas influenciaram diretamente o desenvolvimento de seus carros esportivos de estrada. E não vamos esquecer as incursões da Aston Martin na Fórmula 1. Embora seu tempo na F1 tenha sido marcado por triunfos e tribulações, ele mostrou a ambição da marca. O conhecimento adquirido ao projetar carros de Fórmula 1 influenciou seus projetos de carros de estrada. Ainda hoje, a Aston Martin continua a abraçar o espírito da competição. Seu envolvimento em corridas de GT, com carros como o Vantage GTE, mantém o nome Aston Martin na vanguarda do automobilismo. Essa dedicação às corridas está entranhada na própria fibra da marca Aston Martin. É um legado forjado na competição que continua a inspirar entusiastas por carros em todo o mundo. Seção 1. Excelência em engenharia. O coração de um puro sangue. Agora, todos nós sabemos que uma cara bonita é apenas parte da história. O que realmente acelera o coração é o que está sob o capô. E posso lhe dizer que os motores Aston Martin são uma sinfonia de potência e precisão. Eles sempre tiveram um talento especial para extrair cada grama de desempenho de um motor, seja um V12 potente
ou um V8 bem ajustado. Esses não são apenas motores, são obras de arte construídas à mão com cuidado meticuloso. Veja o lendário V12 Vantage S, por exemplo. Esta fera possui um motor V12 de 5,9 litros que produz estrondosos 565 cavalos de potência. É o tipo de motor que causa arrepios na espinha quando você o ouve ganhar vida. E o som? Ah, o som! É uma sinfonia de fúria mecânica, um rugido gutural que atinge um crescendo penetrante conforme você o empurra em direção à linha vermelha. Este é um carro que não quer apenas ser dirigido, ele exige ser libertado. Mas não se trata apenas de força bruta. Os engenheiros da Aston Martin são mestres do refinamento, de encontrar o equilíbrio perfeito entre potência e delicadeza. Eles adotaram tecnologias de ponta, como materiais leves e aerodinâmica avançada, para criar carros tão ágeis quanto potentes. É essa busca incessante pela excelência em engenharia que diferencia a Aston Martin. E não vamos esquecer seu trabalho pioneiro com a construção em alumínio colado, uma técnica que revolucionou a fabricação de automóveis. Essa abordagem inovadora, introduzida pela primeira vez no início dos anos 2000, permitiu que a Aston Martin criasse chassis incrivelmente fortes, porém leves, aprimorando o desempenho e o manuseio. É essa vontade de inovar, de ultrapassar os limites do possível, que manteve a Aston Martin na vanguarda da indústria automotiva. Seção 2. Herança. Artesanal, onde a arte encontra a engenharia. Agora, entre em um Aston Martin e você entenderá o que os torna diferentes. Não se trata apenas do cheiro de couro rico e do brilho da madeira polida. É sobre a meticulosa atenção aos detalhes, as costuras costuradas à mão e os instrumentos perfeitamente posicionados. Cada superfície, cada botão, cada detalhe é uma prova da arte dos artesãos da Aston Martin. Esses não são apenas carros. São esculturas sobre rodas, obras-primas artesanais. Na fábrica da Aston Martin, em Gaydon, artesãos qualificados trabalham lado a lado com robôs, combinando o artesanato tradicional com a tecnologia moderna. É uma dança fascinante entre o homem e a máquina, onde cada ponto é colocado com precisão e cada pedaço de folheado de madeira é cuidadosamente selecionado por sua textura e cor. É essa dedicação à herança artesanal que dá a cada Aston Martin sua alma. Veja, por exemplo, o processo intrincado de criação de um interior de couro Aston Martin. Cada couro é cuidadosamente inspecionado e selecionado por sua qualidade e textura. Artesãos qualificados então cortam e costuram o couro à mão, garantindo que cada costura seja perfeita. O resultado é um interior que não é apenas visualmente deslumbrante, mas também incrivelmente confortável e convidativo. E não vamos esquecer a icônica grade Aston Martin, um símbolo da elegância e sofisticação da marca. Cada grade é montada à mão a partir de dezenas de peças individuais, cuidadosamente alinhadas para criar o visual característico da Aston Martin. É essa atenção aos detalhes, esse compromisso inabalável com a qualidade, que tornou a Aston Martin sinônimo de luxo e exclusividade. Seção 1. A estrada à frente. Um futuro eletrizante? Então, aí está. Um século de Aston Martin. De origens humildes ao estrelato nas telonas, eles viram de tudo. Eles enganaram a morte, conquistaram Le Mans e construíram alguns dos carros mais desejáveis do planeta. Mas o que vem a seguir para este ícone britânico? O mundo automotivo está mudando mais rápido do que nunca. O rugido do motor de combustão está sendo substituído pelo sussurro da eletricidade. O futuro é elétrico, ou é o que dizem. A Aston Martin abraçou essa revolução elétrica. Eles já mergulharam os pés na água com modelos híbridos. Mas a verdadeira mudança está no horizonte. Seu primeiro carro esportivo, totalmente elétrico.
Pode um Aston Martin elétrico capturar a mesma magia de seus antecessores movidos a gasolina? Pode o silêncio de um motor elétrico evocar as mesmas emoções que o rugido de um V12? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a Aston Martin sabe se adaptar. Eles enfrentaram desafios antes e saíram mais fortes. Eles sempre ultrapassaram os limites do possível, combinando tecnologia de ponta com sua arte em artesanato. A estrada à frente pode estar cheia de incertezas, mas você pode apostar que a Aston Martin estará liderando o ataque, com os olhos fixos no horizonte, pronta para abraçar o futuro sem esquecer seu passado glorioso. Portanto, apertem os cintos, porque o próximo capítulo da história da Aston Martin promete ser tão emocionante quanto o último. Quem sabe que maravilhas de engenharia e design eles criarão a seguir. Uma coisa é certa: enquanto houver aqueles que apreciam a arte de dirigir, a sinfonia de um motor bem ajustado, mesmo que seja elétrico, e a beleza absoluta de uma máquina feita à mão, Aston Martin continuará a ser um nome sussurrado com reverência. A lenda vive.